Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Vamos seguir hoje com a nossa série de videoaulas sobre declaração de imposto de renda, ainda dentro do ativos de ações, como declarar ações. Nós vamos hoje para a parte 4 e nós vamos aprender sobre DARF. DARF na prática. O que é DARF? Como calcular o imposto de renda devido e como emitir e pagar o DARF. Nós estamos dividindo essa parte do DARF na prática em duas videoaulas para que não fiquem muito extensas e para que a gente consiga entender, fixar todos os conceitos, tudo que é necessário para que a gente faça esse procedimento com segurança, tá bom? Primeiro passo, então, a gente já viu um pouquinho de maneira geral nas aulas anteriores sobre imposto de renda, mas a gente vai deixar aqui documentado, então, em duas videoaulas, todo o universo do DARF. O que é o DARF, É um documento de arrecadação de receitas federais. É isso que a sigla significa. Então, quando a gente faz investimentos na Bolsa de Valores ou em qualquer outros ativos aí do mercado financeiro, é claro que nessas operações a gente vai obter lucro ou prejuízo, Cada investimento ele tem aí a sua possibilidade de risco e de retorno, existe essa relação, e aí você pode finalizar a operação num desses dois patamares. Só que praticamente todos eles são passíveis de tributação, ou seja, incide o imposto de renda. É uma forma que o governo tem de controlar o nosso mercado financeiro e, claro, de arrecadar uma porcentagem sobre todos os investimentos feitos através aí da arrecadação do imposto de renda, da nossa declaração de ajuste anual. Quando a gente fala em renda fixa especificamente, o imposto aí de todos os títulos, de todos os ativos que a gente faz os investimentos, todos eles que não são isentos, ou seja, que exercem a tributação, eles são totalmente recolhidos na fonte. O que isso quer dizer? Quando você recebe o lucro daquele investimento que você fez em renda fixa, ele já vem com um desconto que ficou retido para o governo. Então, a gente não precisa fazer nenhum cálculo, nenhum pagamento. Quando cai o valor já com os juros do período, isso tudo já foi automaticamente calculado, retido e pago, tá tudo ok. Só que com a renda variável é bastante diferente, tá? Somente uma fraçãozinha, uma pequenina parcela dos impostos é retida na fonte, que eu expliquei nas aulas anteriores, que é chamado de dedo duro. E isso, na verdade, é só para alertar a Receita que aquele CPF ou CNPJ fez movimentação na Bolsa de Valores. E aí ele linka com a declaração anual para ver se realmente aquilo tudo foi declarado e pago corretamente. Então, a gente chama do dedo duro. E como é que funciona, esse imposto que é retido na fonte? Quando nós fazemos operações em day trade, esse imposto de renda retido na fonte, ele é de 1% sobre o valor dos rendimentos. Quando a gente fala que é para posição, ou seja, eu comprei as ações e fiquei com ela por dias, semanas, meses ou anos, ou seja, não fiz a compra e venda ali no mesmo dia, o percentual é menorzinho ainda, é de 0,005% sobre o valor de alienação do ativo, ou seja, sobre o total investido, tá? O restante, tirando esse percentual irrisório que é retido na fonte, é necessário que a gente faça a declaração posteriormente. E é aí que o DARF entra na nossa história, tá? É a partir da emissão e do pagamento desse documento, que você vai se manter dentro da legislação, que você vai evitar autuações da fiscalização e não vai vir a ter aí problemas em todas as suas aplicações. Como calcular, então, agora que já entendemos o que é o DARF, por que ele existe, para que ele serve, Como calcular o imposto devido para que eu possa, então, fazer o pagamento do DARF? Para você poder fazer a emissão do DARF, você precisa reunir todas as notas de corretagens daquele mês, para que você possa fazer o levantamento de toda essa parte financeira. Ou se você tem a sua planilha de controle pessoal, que eu sempre oriento, independente das notas de corretagem, a gente ter uma planilha de controle, você vai buscar ali os dados nessas suas fontes, tá bom? Qual é o primeiro passo, então, gente? Antes de emitir o DARF, você precisa fazer o cálculo do imposto devido. Então, você deve fazer o cálculo do imposto de renda total sobre o lucro. Não é sobre o total que você investiu, mas sobre o lucro que você obteve naquela operação.
E em seguida, você desconta todo o imposto que foi retido na fonte do total a ser pago. Lembra que por menor que seja aquela parcelazinha que foi retida na fonte, você já pagou. Então, na hora de você fazer o cálculo e efetuar o pagamento do DARF, você vai descontar aquilo que já ficou retido. No início, né, assim, antes de qualquer outra coisa, a gente precisa entender que o cálculo, então, do imposto de renda, ele deve ser feito sobre o lucro, claro, se houver lucro, dentro do mês de apuração. Eu vou sempre fazer a verificação ali mês a mês. Se eu obtive prejuízo, claro, não preciso fazer o pagamento do imposto de renda, mas é muito importante que eu tenha anotado esse prejuízo, porque eu posso fazer compensação nos meses onde eu tiver lucro, e aí eu pago menos imposto de renda. Então, é muito importante o controle mês a mês. Houve lucro, eu vou ter que efetuar o pagamento, e aí eu tenho até o último dia do mês seguinte para fazer a emissão e realizar o pagamento do DARF. É sempre assim. Então, por exemplo, estamos no mês de novembro. Eu faço o levantamento das minhas operações do mês de novembro, fechei com lucro, vou precisar emitir e pagar o DARF. Eu tenho até o último dia útil de dezembro para efetuar esse pagamento, tá? Bom, as notas de corretagem, como eu falei, ou a planilha aí de controle de operações, são elas que vão permitir que você saiba qual foi o seu lucro e que você consiga calcular o valor exato do imposto que deve ser pago. Senão corre o risco, e muitas pessoas não descontam os custos, não descontam o imposto retido na fonte e acabam pagando mais do que é devido. É claro que a Receita Federal nunca vai reclamar do pagamento a maior que você fez, mas também não vai te devolver. Agora, se você paga a menor, com certeza a conta não fecha e você vai ser autuado. Então, é importante que você tenha os controles para que você também não pague imposto a mais. Já basta a carga tributária que a gente tem no nosso país, não vamos pagar mais do que é devido, tá bom? É muito importante, então, que a gente faça esse acompanhamento, porque nas operações com prejuízo não vai ter incidência do imposto, como eu comentei. E aí, como é que funcionam as alíquotas para quem investe, então, na Bolsa de Valores? Eu já comentei também, detalhei melhor em aulas anteriores, mas a gente está revisitando aqui alguns pontos para fixar o conceito agora dentro desse assunto do DARF. Para operações normais, que são aquelas que duram então mais de um dia, que não são as de day trade, a alíquota é de 15%. E o retido na fonte, que eu já comentei no slide anterior, é de 0,005% sobre o valor investido. Já quando são operações de day trade, que são aquelas que começam e terminam no mesmo dia, compra, venda ou venda e compra, a alíquota é de 20%, ela é mais alta. E o imposto retido na fonte também é maior, ele é de 1%, só que aí sobre os rendimentos daquela operação. Tá? Então, a gente fez aqui uma introdução. Aqui tem alguns pontos importantes que a gente já falou anteriormente também, mas vale reforçar, né? Pessoa física, quando efetua venda de ações dentro do mês, se essa venda somar um total que seja menor do que R$20 mil dentro do mês, ela tem direito à isenção do recolhimento de imposto de renda. Então, ela não vai pagar imposto de renda. E essa medida existe por conta da Receita entender, né, que é uma forma de incentivar aí o aumento dos investidores, né, daquelas pessoas que investem, e também do aprendizado aí de todas as pessoas. Essa regra da isenção em vendas no total menor do que 20 mil, ela não é válida para operações de day trade. Não existe isenção para day trade. Um outro ponto que gera muita dúvida também é se você precisa, por exemplo, no mesmo mês pagar imposto de renda de operações de day trade e de swing trade, é possível você emitir um único DARF para realizar o pagamento. Bom, isso é possível, pode ser feito separadamente, mas você pode fazer num único DARF. E a gente já comentou numa aula anterior mais detalhadamente como fazer isso, com cálculos e tudo, mas você pode compensar prejuízos de meses passados quando você faz a apuração do lucro no mês atual. Essa compensação, muito importante, ela é feita só nas operações iguais, ou seja, day trade com day trade e operação normal com operação normal. Você não pode compensar prejuízo de uma operação com a outra. E aqui eu trouxe esse slide porque é uma fórmula geral para calcular o imposto de renda. Você pode fazer um print de tela, você pode anotar, deixar aí na sua agenda, no seu diário de operações para quem tem. Mas aqui você tem, independente daí dos valores, mas aqui você tem todo o passo a passo, de uma maneira bem didática, bem visual e resumida, de como é que eu faço para calcular o imposto de renda.
Eu vou pegar o meu ganho bruto mensal, desse ganho bruto mensal, que é o meu lucro naquele mês, eu vou descontar todos os custos que eu tive com as operações daquele mês também, sempre respeitando o mesmo período. Então, eu vou descontar a taxa operacional, emolumentos da B3, algum tributo como ISS, por exemplo, que possa ter sido cobrado, e eu vou chegar no meu ganho líquido mensal. Eu tenho o bruto, descontei as despesas que eu tive de operação, chego no meu ganho líquido mensal. Aí eu vou descontar desse ganho líquido mensal eventuais prejuízos dos meses anteriores que eu possa ter acumulado. E aí eu chego no valor que é a minha base de cálculo para eu saber quanto que eu preciso pagar de imposto de renda. Nesse valor que é a base de cálculo, aí eu vou multiplicar ele pela alíquota de acordo com a operação que eu executei, se foi swing trade ou day trade, né? 20% ou 15%, dependendo da operação. E eu chego no imposto devido a pagar. Não terminou aí ainda. Por quê? Desse imposto devido, lembra que um pequeno percentual ficou lá retido na fonte? Eu também vou descontar, para que eu pague de maneira correta, mas para que eu pague só o que é exigido de mim, o menor valor possível. E aí chega no total do imposto de renda que eu tenho a recolher. É só isso. E aí eu vou trazer no último slide, isso aqui é bom porque ele serve independente das operações, independente de valores, para a gente ter isso daqui realmente como anotação. Para facilitar, eu trouxe aqui um exemplo, reforçando, gente, esses valores são aleatórios, então eu não fiz o cálculo específico, por exemplo, do imposto de renda retido na fonte em relação ao valor total das operações. Então, assim, são só valores para a gente brincar, para utilizar aqui num exemplo prático, para entender o que é esse monte de que fórmula louca é essa, que na verdade é super simples de fazer. Vamos lá? Então, nessa hipótese aqui, nesse exemplo nosso, vamos supor que no mês anterior aí eu tive R$800 de lucro nas minhas operações. E aí eu fiz várias compras e vendas, várias operações no mês todo e no total, né, na soma, foram R$800 de lucro. Eu tive um custo nesse mesmo mês de R$28,70 de taxa operacional, que são as taxas de corretagem, tá? Emolumentos B3, isso tudo fica lá especificado nas notas de corretagem. Cada operação que você efetua de venda vai aparecer lá esses descontos, é só ir no site da corretora ou no aplicativo, abrir a nota de corretagem, que você tem acesso a todos esses custos. Eu tive também custos de emolumentos da B3 do total de 98 centavos e 43 centavos de tributos. Ou seja, dos R$800, eu não vou tirar todos os meus custos, eu vou ficar com o ganho líquido mensal de R$ 769,89. Nada mais é do que os 800 menos 28,70 menos 98 centavos menos 43 centavos. Eu chego aqui no ganho líquido mensal. E aqui nesse exemplo nosso, eu tinha nos meses anteriores acumulado aí prejuízo de R$ 486,73. Isso é um número aleatório, gente. Como é que ficou então a minha base de cálculo? Beleza, eu tive o total de lucro, eu descontei as despesas que eu tive com as operações, eu cheguei no valor de 769,89, só que aí eu tinha prejuízo de meses anteriores para compensar. Eu tiro do ganho líquido mensal esse total de prejuízo acumulado, a minha base de cálculo ficou então R$ 283,16. Então, eu não vou calcular a alíquota de acordo com a minha operação em cima de 769,89. Olha como é importante eu ter anotado os prejuízos para que eu possa fazer a compensação. Eu vou pagar a alíquota em cima de 283,16. Nesse exemplo também aqui aleatório, eu estou simulando que eu estou fazendo um cálculo aqui para a operação de swing trade, tá bom? Por isso, eu multipliquei, então, essa base de cálculo vezes a alíquota, que é 15%. O meu imposto devido, então, 283,16 vezes 15%, ficou num total de R$ 42,48. Esse é o imposto que eu devo pagar. Porém, eu também levantei lá nas notas de corretagem que entre todas as operações aí no mês, eu tive um imposto retido na fonte de R$ 5,41. Lembrando, são números aleatórios, só para efeito de cálculo. Então, do imposto devido, eu vou descontar isto que o governo, né, já reteve lá na fonte.
42,48 menos 5,41. Então, o total de imposto de renda a recolher é R$ 37,07. Então, olha que bacana. Eu tive um ganho de R$ 800, vou pagar apenas R$ 37,07 porque eu fiz todo o controle e porque eu fiz todo o cálculo de maneira correta. Descontei todos os meus custos, as minhas despesas, compensei prejuízo de meses anteriores, descontei o imposto retido na fonte e fiquei com um valor apenas de R$ 37,07 para efetuar o pagamento. O próximo passo, então, uma vez que eu finalizei o cálculo, é aprender como que eu emito e faço o pagamento do DARF em si. Na próxima aula, nós vamos ver isso para que essa daqui não fique muito extensa e nós vamos aprender a como fazer esse processo com print de tela passo a passo. Então, eu agradeço muito mais uma vez pela presença de vocês nessa aula e conto com a presença de vocês na próxima quinta-feira, onde a gente finaliza esse tema DARF na prática, com tela a tela em duas formas de vocês fazerem, pessoal. Tanto fazendo a emissão do DARF online, como fazendo o DARF através do download do programa. A gente vai aprender aqui os dois caminhos para que a gente deixe esse assunto 100% zerado aqui na comunidade do investidor. Um grande abraço e até a próxima!